Olá pessoal, estamos juntos outra vez, segundo Guerra aqui no Nesf. Tem a goleada do Papão, tem a derrota do Leão e tem as idas e vindas da Série D, com o Japim vencendo e a Águia perdendo. Já já para você. Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão, o Remo foi a Manaus e acabou sendo derrotado pela equipe manauara por 1-0. O Remo começou mal a partida, depois cresceu no jogo, passou a ter a posse de bola, comandar as ações no primeiro tempo, teve oportunidades para definição, mas não conseguiu concluir. No segundo tempo, o Remo voltou diferente, sem força ofensiva, e o Manaus foi buscando, de alguma forma, se aproximar da área do clube do Remo. Mas parecia não ameaçar de forma mais contundente o time azulino. Acontece que as mudanças feitas pelo técnico Evaristo Pisa acabaram surtindo efeito, diferentemente das alterações do técnico Paulo Bonamigo. Pois foi com Palmares cruzando do lado direito e a presença de Hélio Paraíba para cabecear que o Manaus chegou à vitória. Foi assim a construção do gol único do jogo. Uma derrota que não estava nos planos do clube do Remo. E o Leão Azul precisa urgentemente dar uma chacoalhada, dar uma movimentada, levantar o astral desta equipe que já tem jogo nesta terça-feira. Não é Campeonato Brasileiro da Série C, mas é Copa do Brasil, jogo de ida contra o Cruzeiro no Baenão. O Cruzeiro velho freguês, histórico freguês, mas jogo é jogado e o tambaqui é pescado. Assim vai ser nesta terça-feira no Baenão. 21h30 o jogo. Possivelmente, Paulo Bonamigo colocará Fernandinho no lugar do Rodrigo Pimpão, que não pode jogar a Copa do Brasil. Da mesma forma, o Neto está fora da competição. Bonamigo tem usado o Fernandinho como reserva imediato do Pimpão, como o homem de frente na composição ofensiva. Mas muita gente está clamando pelo Ronald no time titular do clube do Remo. Então, imagina-se o Remo com Vinícius, Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e Leonan, o Shoa, Paulinho Curuá e Marciel, Bruno Alves, Brenner e Fernandinho ou Ronald. Mas o Remo precisa, além disso, além da equipe definida, precisa ser ousado, precisa ser efetivo, precisa ser definidor, coisa que ele não conseguiu ser no jogo contra a equipe do Manaus. É a hora de reencontrar a sua torcida e reencontrar também o caminho das vitórias. No domingo, o Paysandu não tomou conhecimento do Atlético Cearense. Estreia do Papão na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O Paysandu jogou em Paragominas como mandante. A torcida bicolor esteve presente, incentivou a equipe e viu o time fluir com muita tranquilidade e liquidar a fatura. 5-0 e cabia mais. O Paysandu estreou o Lucas Costa, estreou o Wesley, começou com o Alessandro também e foi para cima. E o Wesley se tornou a sensação no primeiro tempo. Fez 2 gols, os 2 primeiros gols do Paysandu marcados pelo volante que pisa na área, pelo volante que também é artilheiro. Ele fez os 2 primeiros gols do Paysandu e depois a coisa deslanchou no segundo tempo. Marcelo Toscano fez o terceiro numa bela trama do Robinho com José Aldo. Na sequência, o José Aldo fez o quarto numa retribuição do Marcelo Toscano para ele. E por último, o Hernan acertou o caminho das redes, fechando a goleada bicolor. 5-0, uma vitória absolutamente tranquila do Paysandu, que não pôde contar com o Serginho lesionado, com o Marlon lesionado, vários e vários problemas de última hora. Ainda assim, o Paysandu foi realmente um time aplicado e muito bem ajustado taticamente no jogo. É claro, a equipe do Atlético Cearense não é um adversário de ponta nesta Série C, mas estrear com uma vitória e, acima de tudo, com uma goleada convincente, era tudo que o torcedor bicolor queria. Agora o Papão vai para um jogo encardido, difícil, contra a equipe do ABC. Aquele jogo da primeira rodada que não aconteceu, porque o ABC estava disputando as finais do Campeonato Potiguar e foi inclusive campeão,
e o Paysandu ficou aguardando então a definição. Pois bem, quarta-feira, no Frasqueirão, o Paysandu vai jogar contra a equipe do ABC. E o time deve ser o mesmo, porque os jogadores lesionados ainda não estarão nas reais condições de atuar no jogo contra a equipe potiguar. Então o Paysandu deve repetir exatamente a equipe que goleou o Atlético Cearense. Márcio Fernandes deve colocar em campo Thiago Coelho, Igor Carvalho, Genilson, Lucas Costa e Patrick Bray, Micael, Wesley e José Aldo, Robinho, Alessandro e Toscano. Este deve ser o time bicolor para a partida da quarta-feira. Pela Série D, as estreias foram antagônicas, eu diria. O Castanhal, jogando como mandante em Bragança, liquidou o Motoclube, meteu 3-0, uma vitória muito tranquila do Japim nessa estreia, e o torcedor que compareceu ao Diogão viu um time muito forte, muito fogoso e decidido, resolvendo a partida muito rapidamente, fazendo 2-0, e já nos acréscimos o Pecel foi lá para fazer o terceiro gol. Mas foi realmente uma vitória tranquila do Japim. E a Tuna, que fez 1-0 em cima do Tocantinópolis, jogando no Ribeirão, acabou sofrendo uma virada. E uma virada com gols de jogadores que já atuaram no futebol do Pará. Jamie fez o primeiro gol de empate da equipe do Tocantins. Depois o Veraldo, que esteve no Remo no Campeonato Paraense, fez o segundo gol. E por último, o Debu, da base do Paysandu, que estava no Tapajós, fechou a vitória. A Tuna agora precisa se preparar para o jogo de estreia em casa, como mandante, para buscar a recuperação. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima.